Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, pessoal, tô gravando mais um vídeo do nono ano, do dia 23/6, gente. Da aula de matemática, gente. Quando ela começar, eu volto com vocês. Tchau, gente. Olá, aluno do nono ano, eu sou a professora Alessandra, serei a professora da aula de matemática de vocês. Nós vamos para a última parte da habilidade, para os professores EF09MA03, que já está encaminhando para a próxima, envolvendo cálculo com números reais. Nós não deixaremos hoje de falar sobre a importância das raízes e as operações envolvendo radicais. Para interagir com vocês hoje, nós temos o professor Jonas. Tudo bem, Jonas? Olá, tudo bem? Tudo certinho? Olá, sejam bem-vindos a essa aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui, né? Vou ser a voz de vocês no chat. Vou comentar o que vocês estão falando ou não. Então, assim, utilizem o chat para uma forma produtiva. Coloquem as respostas referentes às aulas, coloquem as respostas referentes às atividades e, claro, coloquem as perguntas. Às vezes vocês colocam não entendi, a gente não sabe exatamente onde vocês não entenderam, né? Exatamente qual ponto. Então, escrevam lá, não entendi tal passo, não entendi tal coisa, a gente tenta sempre refazer. Lembrando, são muitos no chat e nem sempre eu vou conseguir ler todos, né, Ale? Isso é verdade, gente, porque daí vocês podem achar: ah, mas eu sempre deixo uma pergunta e ninguém nunca me vê. Mas como são muitos interagindo, não é proposital que isso aconteça. De repente, ali entre as milhares, de interações, a gente pode acabar passando por uma dúvida ou outra, mas explicitem a dúvida de vocês para que nós possamos tentar ajudar. Nós vamos começar a aula, então, relembrando adição e subtração envolvendo radicais. Vamos lembrar como é que a gente faz isso. Quando eu tenho adição ou subtração envolvendo radicais, o que nós precisamos ter? Olha no exemplo que eu trouxe para vocês, que está relacionado à aula anterior. Qual que é a característica em comum, por exemplo? 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Você sabe o que eles têm em comum, Jonas? Aí eu posso. Então a raiz de 3 é o elemento em comum entre os dois? Isso, eles são os radicais semelhantes. Lembrando que um radical, para ser semelhante, ele não basta ele ter apenas o mesmo índice. O radicando também tem que ser igual. Então, na nossa operação, 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3, eu mantenho a raiz quadrada de 3, que é o nosso radical semelhante, e eu somo os coeficientes 2 mais 5, resultando em 7 raiz quadrada de 3. Sabe o que eu lembro quando você falou sobre isso? Sobre a notação científica, né? Mantém a base 10 do expoente qualquer e soma, né? Exatamente, gente. Que é exatamente, até por conta da própria relação que a raiz, a radiciação tem com a potenciação. Lembra que nós conversamos que elas são operações inversas? Muito bem lembrado, viu, Jonas? E na subtração, a ideia é a mesma. Observem um exemplo. Nós temos 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2. Então, primeiro nós temos que identificar o radical semelhante, que é a raiz quadrada de 2. Mantenho os radicais semelhantes e subtrai os coeficientes. 5 menos 3, 2 raiz quadrada de 2. Eu acho que isso está tranquilo, né, Jonas? Acredito que sim. É uma forma até simples da gente identificar algumas coisas, principalmente, se olhar e identificar esse formato, como nós tínhamos isso na anotação de base 10, a anotação científica. É uma forma, é uma ferramenta de conseguir somar mais fácil, né, Ale? Exatamente.
E vocês lembram que ontem nós também conversamos quando nós fizemos a decomposição em fatores primos para poder transformar os radicais em radicais semelhantes, senão nós não poderíamos fazer as operações? Aí nós conversamos sobre a seguinte propriedade, que é a propriedade que envolve a multiplicação entre radicais. Então, observe aqui que eu estou trazendo para vocês. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Conforme nós conversamos ontem, vamos ver se o Jonas sabe essa. Jonas, tem uma outra forma de eu representar essa multiplicação entre radicais? Multiplicando dentro, né? Colocando uma raiz para os dois só? Uma raiz única? Exatamente. Eu posso então escrever a multiplicação entre radicais como o radical da minha multiplicação. Então, como o professor Jonas disse, eu apenas peguei os dois radicandos e levei essa operação para dentro, né, dentro do meu radical. Mas você só pode isso porque o índice é o mesmo. Exatamente, gente. Olha a importância aqui, né, o detalhe. Os dois são raiz quadrada. Lembra que eu não preciso colocar o índice, mas eu vou indicar para a gente entender. Se eu tivesse raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 5, eu posso, Jonas? Nesse caso não, né? Nesse caso acho que não pode ser feito, né? Exatamente. O radicando é o mesmo. Os dois têm radicando 5, mas um deles tem o índice 2 e o outro tem o índice 3. Então, nesse caso, eu não posso colocar dentro de uma única raiz. Por que que eu estou fazendo isso? Porque daí nós vamos chegar na outra propriedade que nós já conversamos. Pegando a ideia da potência, 5 vezes 5 não é 5 elevado ao quadrado? Não é isso, Jonas? Sim, é uma forma de você poder escrever, né? Exato, até porque qual que é a ideia mesmo da potência? Base, expoente. Expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então eu posso escrever na forma de multiplicação ou na forma de potência. Por que que nós fizemos isso? Lembrando ainda de ontem. Raiz quadrada, índice 2. Expoente 2. O que que eu faço? Cancelo os dois e mantenho apenas o radicando, que é 5. Mas, Jonas, você sabe por que que no final das contas eu posso fazer esse que a gente chama de cancelamento entre índice e expoente? Eu acredito que sei. Você basicamente está dividindo, né? Lembra que o que está fora da raiz, né? O radical ali que está fora da raiz, o número 2, né, que está fora, ele divide o expoente de dentro, não é isso? É isso aqui, ó. Como se eu estivesse escrevendo 5 sobre 2 raiz de 2? Isso mesmo. Raiz de 2 não. 2 sobre 2, desculpa, gente. Essa é a forma, uma das formas de escrever, não é isso? Exato. E aí o que que acontece? 2 dividido por 2, 1. 2 elevado a 1 é ele mesmo. Mas tem um outro detalhe aqui também que a gente pode usar para explicar. Como? Você sabe? Multiplica o 5? Exato. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então isso daqui eu poderia escrever assim, ó. Raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Qual é o número? Olha como tudo ali se alinha, né? Como está tudo relacionado. Raiz quadrada de 25. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 25? Já estava aqui antes, ó. É o 5. Certo? Então essa é uma forma de justificar. Mas a propriedade, ela diz o quê? Quando eu tenho índice e expoente iguais, eu posso fazer esse cancelamento e escrever apenas o radicando.
Fácil isso? Acredito que sim, né? É uma das formas da gente poder, claro, simplificar, né, essa raiz, né, com esse índice, com esse radicando, não é isso? Exatamente. Jonas, você acha que eles conseguem fazer um exercício envolvendo, olha a dica, envolvendo essa relação aqui da multiplicação? Ah, acredito que sim. Eu acho que além de um exercício, eu acho que consegue fazer até mais que isso. Pois é, mas vamos começar com um mais tranquilinho. Gente, dá uma olhada na atividade de vocês. Eu até coloquei como uma ideia de vamos pensar. Calcule a área de um quadrado em que o lado mede raiz quadrada de 3 metros. Lembrando, uma dica para eles, Jonas. Área do quadrado, você lembra como é que a gente faz? Lado vezes lado? Lado vezes lado. Acho que essa dica já dá, né? Acho que sim. Ficou fácil agora? 2 minutinhos para eles? Sim, pode ser. Vamos lá, gente. 2 minutinhos para resolver essa multiplicação. Retornamos aqui, muitas respostas, muito obrigado pela participação no ano, é isso aí. William, Guilherme, Igor, Stephanie, como muitos colocaram 3 como resposta. Samuel, Jéssica e Matheus colocaram 9. O Murilo colocou 3 metros quadrados. João, Kaique, Raíssa colocaram raiz de 12. E outros colocaram como a raiz de 9 também como resposta. Uma das respostas eu queria comentar, que eu acho que é essa ideia que vocês têm que levar, e claro, um colega pode ajudar o outro. A Sabrina Vito colocou o seguinte: raiz de 3 vezes a raiz de 3 é igual raiz, tudo de uma só, 3 vezes 3, que é igual a raiz de 9. Até aí, eu acho que foi a ideia da aula e acho que talvez ela tenha acertado, hein? É isso. Qual que é o nome dela, Jonas? Sabrina Vito. Parabéns, Sabrina Vito. Você montou direitinho, inclusive na forma de representar isso, de indicar no chat. Tem vários outros alunos que acertaram também, mas dando apenas a resposta final, né, Jonas? Então, essa montagem, que foi o que o Jonas falou, a importância dessa montagem. O que o exercício ele trouxe pra gente, né? Para quem gosta de fazer o print da tela, e aí eu venho explicando. Eu sei que o lado do quadrado mede raiz quadrada de 3. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. E aí a gente vem para cá para vocês entenderem de novo essa relação. Então, eu tenho a área igual raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de
3. Como foi indicado, dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 3 vezes 3. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9, certo? Por que que daí... Ah, mas Alessandra, por que que você chegou no 9 e não escreveu na forma de potência? Porque alguns alunos lhe deram, né, Jonas, como resposta o 9. Ou pararam na raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, ela pode sim ser considerada uma resposta válida, certo? Mas o 9 sem a raiz, não. Por que que eu não posso fazer isso? Porque, observa, eu ainda não calculei o que está aqui dentro. Eu ainda não calculei esse radicando. Só que o que que eu vou pensar? Eu sei que o número que vezes ele mesmo dá 9 é 3. Então, qual seria o ideal de resposta, mas não a única correta, como eu disse, já que o raiz de 9 vale? Seria 3 metros ao quadrado. Por que ao quadrado? Estamos falando de área. E aí, Jonas, o que você acha? Ah, acredito que sim. Acho que muitos colocaram essa resposta. E é nessa ideia mesmo. É como vocês conseguiram. Então, a forma de vocês calcularem a área, né, nesse quadrado era assim, multiplicar os lados, né, a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Queria mandar um abraço aqui, ó, professora Lilian, que está participando, muito obrigado, agradeço muito os professores, sei que tem alguns pais também participando, muito obrigado pela presença, sem vocês a gente não conseguiria fazer isso aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Isso é verdade, gente. Agora, Jonas, me ajuda a pensar só como dica de mais uma propriedade, porque a gente falou da multiplicação. E agora, Jonas, será que na divisão envolvendo radicais, radicais, eu ia falar semelhantes, mentira. Radicais com o mesmo índice, a gente pode pensar na mesma relação? Tudo um radical só? Ó, vou fazer um pensamento, vamos ver se eu tô certo. Se nós temos uma ideia para uma multiplicação e fazemos, né, a propriedade como você bem colocou, a operação inversa é a divisão. Então eu posso aplicar a mesma propriedade, não é isso? É isso mesmo. Desde que os índices sejam iguais, correto? Então vamos observar aqui o exemplo. Eu tenho a raiz quarta de 8 dividido pela raiz quarta de 2. Como eu posso aplicar a mesma propriedade, o que eu posso fazer? Escrever a raiz quarta de 8 sobre 2. Qual que é a relação mesmo, Jonas, que a fração pode ter? Ela pode ter uma relação de divisão? Eu tô viajando muito aqui. É isso aí. Então a fração é a divisão, não é isso? É isso aí. Então eu posso ainda escrever essa divisão, né, ou essa raiz dessa divisão de uma outra forma. O que eu faço? Raiz quarta, 8 dividido por 2 dá uma divisão exata. 8 dividido por 2, 4. Então eu poderia representar esse resultado de duas formas. Ou mantendo a fração, principalmente quando essa divisão não é reta, dentro do mesmo radical, ou como nesse caso, desculpa, é uma divisão exata, eu posso resolver a divisão e manter dentro do mesmo radical. É isso, Jonas? É isso mesmo. Essa é uma das formas, né, que vocês vão encontrar de sempre solucionar a questão da multiplicação e, no caso, da divisão das raízes, tá? Cuidado sempre com a questão do índice, tá? O que vocês enxergarem como o índice ali tem que ser o mesmo, que é como se você tivesse o mesmo expoente, né? Exatamente. Só que daí é aquela história, né? A gente precisa dar um passo a mais. Vocês entenderam pelo chat, pela aula passada, que foi ontem, muito bem como fazer a multiplicação entre radicais.
Agora, o que nós vamos ver, e vocês prestem bastante atenção que eu vou devagar e passo a passo. Olha aqui, eu tenho raiz quadrada de 2 e eu tenho uma adição aqui, 2 mais raiz quadrada de 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor, que é a raiz quadrada de 2, e multiplicar por essa soma. Aí vocês vão virar para mim e é capaz de colocar no chat, mas como eu vou fazer isso? Dá para fazer isso, Jonas? Dá sim. Então essa é uma das formas da multiplicação, né? Que vocês vão encontrar, que você vai multiplicar os dois fatores, não é isso? Exatamente. E a gente vai usar uma propriedade na matemática que a gente chama de distributiva. Vou até depois eu escrevi em algum canto para vocês registrarem. Distributiva. Ela lembra a ideia de distribuir. Não é isso, Jonas? Quando distributiva, distribuir. A gente pode pensar nessa relação? Acho que sim. A questão da distribuição, você vai fazer a multiplicação baseando nos dois, né? Você vai distribuir essa multiplicação para os dois elementos, não é? Exatamente. Então, sempre que vocês ouvirem distributiva, associa com distribuir. O que eu vou distribuir? Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 e eu vou multiplicar por dois elementos que estão aqui nessa soma, certo? Então, eu vou distribuir essa multiplicação. Então, eu vou pegar esse raiz quadrada de 2. Primeiro, eu vou multiplicar por 2. Jonas, raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, ou seja, um radical vezes um número inteiro ou um número real. Simples. Eu sempre aprendi que é basicamente a multiplicação. Eu vou literalmente copiar os dois elementos, não é isso? Exatamente. Então, o resultado dessa multiplicação ficaria 2 raiz quadrada de 2. Lembra quando vocês aprenderam equação do primeiro grau? Que tinha um x? E aí um professor ensinou para vocês que 2 vezes x é 2x. Não era essa a relação, Jonas? Aqui a ideia vai ser a mesma, só que ao invés de eu usar o x, eu estou utilizando um radical. Mas quando isso? Quando eu estou multiplicando um número inteiro por um radical. Agora, aí você falou, Alessandro, você falou do distribuir. Agora nós vamos continuar a nossa distribuição. Por quê? Não tem aqui ainda nessa soma um elemento que a gente não mexeu com ele? Agora nós vamos fazer raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. E isso vocês sabem fazer, pelo que a gente percebeu no chat, muito bem, não é, Jonas? Então a gente vai ter, então, mais... Regrinha de sinal, né? Exatamente. Número positivo na multiplicação com outro número positivo dá um resultado positivo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Posso escrever dentro da mesma raiz, Jonas? Pode, faz direto, né? Até para poder facilitar a vida, não é? Pular uma linha. Exatamente. Só que daí, para facilitar mais uma vez, 2 raiz quadrada de 2 mais... Eu posso escrever na... E agora? Escrevo na forma de fração ou multiplico? O que você acha? De fração ou de potência? Eu prefiro multiplicar. Eu também. 2 vezes 2, 4. Eu sei quanto é que é a raiz quadrada de 4. Eu acho que eles também sabem, né, Jonas? Eu acho que até a produção aqui sabe. Pois é, porque eles estão balançando a cabeça, concordando com todo esse processo, não é? Pois é, então olha lá. Alá. Eu já te contei a história do Alá? Já. Ai, que trash isso. Minha mãe, gente, fica tirando sarro da minha cara por conta disso. Ela assiste a aula e tira o sarro da minha cara. Então eu tenho 2... raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4, 2. Agora vem a pergunta. Jonas, eu posso fazer mais alguma coisa? Só se você for inverter um pelo outro, mas mais do que isso, acredito que não. Você não pode misturar, né? Exatamente. Por que eu não posso? A gente já conversou ontem e conversou hoje no começo da aula.
Eu não posso fazer 2 mais 2, né? Eu não posso fazer isso daqui, ó. 4 raiz quadrada de 2. E eu tenho certeza que se eu perguntasse, vocês iam responder no chat certinho por que eu não posso. Eu não posso porque eu só posso fazer a soma se eu tiver radicais semelhantes. Um tem radical e o outro não. Então, Alessandra, eu vou manter o resultado dessa multiplicação dessa forma, já que eu não posso fazer isso daqui? Vou. Então, o resultado de raiz quadrada de 2 vezes 2 mais raiz quadrada de 2 é 2 raiz quadrada de 2 mais 2. Nada diferente das propriedades que eles já viram, né, Jonas? Não, basicamente a gente juntou, digamos assim, algumas propriedades e fez uma conta só, né? Exato. Aonde que está a atenção que eles precisam ter? Na hora de fazer essa distribuição da operação entre todos os termos que estão envolvidos. O professor Jonas ele até tinha comentado isso, de fazer essa distribuição entre todos os termos. Será que eles conseguem fazer um para ver se compreenderam? Acredito que sim. Acho que até fácil conseguem resolver. Pois é. Olha, dá uma olhada na atividade. Ó, e observe que eu mantive a ideia da área de novo, porque a área eu sei que vocês sabem fazer. Então, o que é a atividade? O retângulo e determine sua área. A área do retângulo é a base vezes a altura, correto? Um lado vezes o outro? Um lado vezes o outro, usando a linguagem mais fácil, um lado vezes o outro. A Luísa tinha comentado aqui, inclusive no chat, ela colocou o seguinte, mas não são 4 lados? Ela perguntou se são 4 lados, ela não teria que fazer? Então, Luísa, nós estamos fazendo a área, né? O perímetro a gente somaria os lados, mas é a área, né? Exatamente. Se fosse o perímetro, tanto na atividade anterior como nessa, nós faríamos uma soma. Na outra, nós teríamos somado 4 vezes ou a raiz quadrada de 3. Mas agora não é essa a ideia. É a área. E a área, ó, ela envolve multiplicação. Tá bom? É essa a diferença entre os dois. Quanto tempo você acha para eles, Jonas? 2 minutos? Eu acho mais. que... 2 minutinhos. 2 minutinhos, porque eu sei que depois eles vão precisar de mais tempo para a próxima. 2 minutinhos para vocês, gente.
aqui, olha, muitas respostas, e eu vou ser bem sincero, até confesso, que eu acho que escrever a raiz no chat deve ser muito... Eu, sinceramente, não sei fazer essa raiz bonitinha no chat. Muitos fizeram aqui, depois me passem como vocês estão fazendo, porque executar. E escreveram o seguinte, colocaram assim, quadrada de 3 mais 3. Essa foi a resposta do Igor, da Letícia, da professora Luciana, boa professora, Rebeca. Então, muitos responderam isso. Outros colocaram apenas o Igor, o Leonardo, a Bianca, a Marcela colocou 3 raiz de 3. Gustavo Pedro colocou 18. E alguns aqui colocaram outras respostas que meio que fugiram. Eu não entendi algumas das respostas, tá? Vou ser bem sincero. Por exemplo, 77, essa foi uma das respostas que eu não entendi, tá? Então, basicamente foi essa ideia que eles colocaram. Como que é a resolução desse exercício, Ale? Então, vamos lá, gente. E tiveram alguns que colocaram corretamente, né? No final das contas, a ideia do 18 eu também não entendi e nem a do 77, mas distributiva. Então, vamos distribuir. Raiz quadrada de 3 vezes 3 é 3. Raiz quadrada de 3. Eu acho que essa daqui é que todo mundo teve a maior facilidade para resolver. Agora, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, eu tenho mais... Já vou fazer direto. Gente, 3 vezes 3, 9. Então, eu posso colocar que a raiz quadrada de 9. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 3 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 9. 3. Como estamos falando de área, centímetros quadrados. Vocês conseguem ver também na tela de vocês como foi essa resolução. Eu fiz primeiro aqui para mostrar a distributiva, mas vocês conseguem perceber aí na tela de vocês. Eu acho que quem estava com dúvida conseguiu sanar pelo menos um pouco, Jonas. Acredito que sim. Vocês têm que sempre se atentar. Claro, nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tanto a distributiva quanto, claro, a multiplicação aí das raízes. Tentem sempre pensar nessa questão, acho que a distributiva não vai ser também o para vocês, mas é questão de prática. Executem, façam em casa várias vezes, pensem sempre em tentar executar isso, né, Ale? Exatamente. Agora, entendemos como multiplica um termo por uma operação. Como que ficaria, por exemplo, nesse caso aqui, ó? Como que vocês acham que ficaria? Raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 2. Mudaria muita coisa, Jonas? Regra de sinal? Além da regra de sinal, mas na ideia da multiplicação, você acha que vai diferenciar muito? Na multiplicação não, só fazer duas vezes cada termo multiplicar os outros dois lá, né? Exatamente, então o que acontece? Eu acrescentei um termo. Nós tínhamos 3 antes, né? Se a gente pensar de uma forma geral, nós tínhamos 3 no caso anterior, agora nós temos 4. Mas a ideia é a distributiva de novo. Vou pegar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Certo? Que é o primeiro. Raiz quadrada de 3 vezes mais 2. Então, eu tenho mais 2 raiz quadrada de 3. Observe que eu peguei raiz quadrada de 3 e já multipliquei pelos dois termos da outra operação. O que eu vou fazer agora? Olha o sinal. Menos 2 vezes raiz quadrada de 3. Menos 2 raiz quadrada de 3. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Tudo bem até aqui? 4 multiplicações, 4. Exatamente. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, a gente já sabe que é o 3. 2, observem aqui. Tenho 2 raiz quadrada de 3 positivo
menos 2 raiz quadrada de 3, negativo. Valores iguais, sinais diferentes, o resultado aqui... Você sabe quanto é que dá, Jonas? 0. Exatamente. Então, se eu seguir a regra de sinal, seria menos 0. E o menos 4, que está ali no canto. Agora ficou fácil. 3 tira 0, 3. Agora, 3 menos 4. Tenho 3, devo 4 menos 1. Exatamente. Vou gastar mais do que eu tenho. Então, estou devendo. Acho que ficou tranquilo para eles, né? Sim, acredito que sim. Bom, a gente tem um tempinho. Eu acho que eu vou dar mais um desafio para eles, Jonas. O que você acha? Bora lá. Eles vão levar fácil, porque eles estão craque hoje, né? Porra, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vocês vão resolver uma multiplicação, que é o produto, entre, olha na tela de vocês, raiz quadrada de 2 menos 1, vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Olha, 2 minutinhos cravadinhos para vocês, porque eu sei que vocês vão tirar de letra, certo, Jonas? Beleza, bora lá. Retornamos aqui. Olha, Sara, Davi, Valentina, Cíntia colocaram que não entenderam. Nós vamos tentar fazer aqui para vocês conseguirem entender. Se não, pergunte para o seu professor, tire dúvida com ele. É a parte mais importante aqui, né? Muitos, olha, choveu resposta 1 aqui. Arthur, Guilherme, Lavínia. Então, Maria Luísa, a maioria respondeu 1. Um ou outro colocou uma resposta diferente, mas a maioria colocou 1. Tá certo? Vamos ver se está certo? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, é raiz quadrada de 2 vezes 2. Raiz quadrada de 1, de 2 vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Agora, eu tenho menos 1. 1 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Menos com mais. Menos 1 vezes 1. 1. Lembra? Valores iguais. Cancela. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4. 2 menos 1 é 1. É isso aí. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, não esqueçam de falar com os professores de vocês. Professores, nós temos algumas atividades no caderno estendido do professor que vocês podem estar trabalhando com os alunos de vocês. Jonas, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente a interação no chat. Valeu mesmo. Brigadão, gente. Continuem estudando. Até a próxima aula.